Nanolover, hoje nós vamos ver este cabelo aqui, que é o cabelo da minha cliente Sandra. Eu vou mostrar pra vocês quando ela chegou em 2019 e a evolução do cabelo dela e principalmente a durabilidade das mesmas tramas de Nano Slim que ela usa desde 2023. Essas tramas, as telas dela vão completar 3 anos em outubro agora de 2026 e ela não trocou, não complementou mais cabelo, são as mesmas de lá até agora. Isso quer dizer economia, custo-benefício, saúde para o seu cabelo e para o seu bolso. Porque ninguém merece técnicas, investir em cabelo e ter que ficar trocando de cabelo numa rotatividade imensa. Porque nós sabemos que cabelo bom, de procedência brasileiro, é caro. E olha o detalhe, essa franjinha dela está na tela de topo. Nós já fizemos essa modelagem, esse desenho para a cabeça dela, para que ela tivesse essa franjinha jogadinha e ela está na trama de Nano Slim. Então, bora comigo para a gente assistir aí a essa manutenção Nano Slim de excelência. Vamos começar então já mostrando a retirada dos microlinks. Eu vejo muito profissional falando microlin, gente, mas não é microlin. Essa pecinha de metal, ela se chama microlink, porque ela linka, tá? E aí o cabelo pode estar preparado com queratina, com silicone, um tipo de cola que vai unir ali um cabelo no outro. Se a gente der um zoom, você vai ver muitos bulbos capilares dessa cliente, né, ali junto, tá? Arrancado, porque é uma técnica que traciona muito, sim. E aí a gente precisa apertar esse microlink para ir retirando toda a extensão do cabelo dela. É menos invasivo do que a queratina, porque a queratina a gente teria que quebrar. E quebrando com removedor de queratina. E nesse removedor de queratina tem acetato, acetona, tá? Mesmo os que são comprados de marca, eles têm acetato. Basta que você verifique na composição do produto. E uma coisa que ela falou é que o esposo dela falava que era para ela tirar essas latinhas do cabelo. Porque assim, era muito incômodo, aparecia muito. E o cabelo que ela estava utilizando era um cabelo importado, tá? E aí a gente fez um tratamento, todo o tratamento que nós fazemos pré-selagem, pré-progressiva, é um tratamento para reconstruir o cabelo, né? Só que não dava pra gente ver o quanto esse cabelo tava elástico seco. Então, a partir do momento que a gente começou a tratar o cabelo para fazer a selagem dela, que a gente usa ácida, que é praticamente um alisamento, a gente já verificou como o cabelo dela estava elástico. Aqui dá pra vocês verem bem a porosidade, a elasticidade. Parece um chiclete, né? O cabelo. A gente já tá aplicando o tratamento aí. O cabelo dela veio crescendo e veio melhorando. Inclusive, uma das telas do Mega Hair também estavam assim. E aí, depois do processo já pronto para secar e pranchar, a tela da Sandra, ela sempre foi colocada caracol. Essa região aqui é a franja dela, e aí ela dá a volta e faz o topo todo da franja. Então, ao todo, o topo todo dela, né? Então, ao todo, ela usa 2 telas, tá? Uma de topo, que pega até a franja, e uma outra na nuca, que ela é bem grande também, pegando aqui em cima da orelha. Então, são 2 telas maiores que fazem aí toda a harmonia do cabelo dela. E aí, vocês já conseguem ver como o Nano Slim é colocado. E traz, assim, um resultado bem perfeito, bem fantástico. E foi assim que ficou o cabelo dela no dia que a gente colocou. Sandra, então, é nossa cliente desde 14 de outubro de 2023. Esse ano fazem 3 anos e o que eu quero mostrar aqui nesse vídeo é como a tela dela está impecável. A princípio, nós aproveitamos o cabelo que ela tinha e fizemos uma tela da nuca e colocamos um cabelo novo no topo, mas depois ela começou a reclamar que o cabelo da nuca estava embolando. Então, nós trocamos porque possivelmente era um cabelo importado e processado, tá? Então, esse aí é o dia 18 de outubro. Olhem como ficou o cabelo dela, mas vocês vão ficar chocados quase 3 anos depois, 2 anos e meio pelo menos, em como está o cabelo da Sandra. Perfeito! Então, bora conferir. E uma das coisas que eu gosto é de trazer também como a cliente chega, né?
Então ela chegou para manutenção de 60 dias com esse cabelo. O crescimento de Nano Slim é esse, é linear. Ele respeita, não tem problema de descolamento ou de sair ou de soltar. Até porque se soltar é porque arrancou o seu cabelo. Então o Nano Slim ele não solta, não existe esse risco. Ela chegou intacta dessa forma após 60 dias de uso do Nano Slim. Então você vê que a gente já mexeu ali no cabelo dela, né? Mas o cabelo dela tá intacto, perfeito, as tramas também. Vocês vão ver nos detalhes todo esse processo de manutenção do Nano Slim. Olha como não tem bulbos capilares, como não solta, como a cliente pode viajar, pode frequentar sauna, praia. Nenhum cantinho também com buracos, porque todas as técnicas, né, os métodos em telas, eles pesam muito as laterais. Então costuma ter muitos problemas nas laterais. Ponto americano, ponto arabesco, acontece muito isso. E com o Nano Slim a gente vê um extremo respeito, por causa da barreira elástica, tá? Que a gente vai ver mais pra frente aqui no vídeo. Então olha como ela fica bem colocada, como ela fica presa, como ela cresce de forma tranquila. E essa é a segurança que o Nano Slim passa para todas as nossas clientes, né? Você pode viajar, fazer academia, sauna, praia, que de forma alguma você vai ter qualquer tipo de contratempo com o Nano Slim. Este é o lado avesso, que é fixado apenas com o microlink. Então a gente coloca das laterais para o centro e sela, né, esse centro com uma peça de microlink, mas não aquele monte como ela estava, né? Como eu disse, ela usa 2 tramas e olha a perfeição dessa trama. Ela está intacta, você vê que não tem transparência, não dá nem para enxergar a cabeça dela ali no fundo. Isso quer dizer que não foi perdendo fios, que se manteve muito intacto esse cabelo da Sandra. Então, assim, isso traz uma segurança muito grande para a cliente e para nós profissionais. Porque é muito ruim quando você começa a ter reclamações no dia a dia da cliente, né? Isso acaba perdendo a confiança, fica uma situação muito complicada. E essa integridade das tramas, que já estão completando 3 anos, se deve aos nossos mecanismos de contenção, né? A barreira química, mecânica e a elástica na confecção. Então, vocês veem que a gente não costura com linha e agulha a tela na cabeça da cliente numa base. Nós vamos fazer os pontinhos, vocês vão ver, com o próprio cabelo dela na barreira elástica. E por isso a gente não tem aí essa degradação mesmo, né, da tela. A gente não tem aí a agulha passando, furando a tela, estragando a estrutura. Porque isso também ajuda a estragar a estrutura da nossa trama. Nós temos a franja dela ali, né, como vocês puderam ver, que é o pedaço mais curto do cabelo, que a gente fez a frente dela desde o princípio. E nós só retiramos o Nano Slim com a água, hidratante e uma agulha de mão, tá? Os pontos a gente desmancha com muita facilidade, é muito tranquilo de fazer. Essa técnica para cabelo afro, ela é maravilhosa, maravilhosa. E a gente tem todo o cuidado, mas o Nano Slim é uma técnica tão inteligente que a gente não precisa ficar com muitas preocupações. Vocês viram que não tem bulbos capilares da cliente ali quando a gente mostra a tela, né? É muito tranquilo mesmo. E aí a gente retira com muita facilidade. Olha ali a integridade da tela, essa é a tela da nuca, tá? Perfeita. Ela continua com as mesmas telas. E agora a gente já desembaraça o cabelo para mostrar o que teve de perda nesses 60 dias. Então, muito cuidado. A gente vai olhar aí o couro cabeludo, né, como está. Mas se está caindo muito cabelo na manutenção, é sinal que está tracionando. Porque o ideal é que na manutenção caia o equivalente ao que cairia num banho normal e sem excessos. Se estiver passando da quantidade mínima, já é um ponto alarmante. Já é um ponto que você deve observar. Olha como chega, né, pra gente couro cabeludo, intacto, perfeito. Ela consegue escovar o cabelo dela que fica entre as tramas separadamente, sem forçar. Então, é uma técnica que é bem organizada, até pro profissional que não é o que coloca o Nano Slim, conseguir trabalhar uma escova, fazer uma hidratação, é muito tranquilo. E preserva, livre, o cabelo natural da cliente para que ele cresça. E isso também é um ponto muito importante.
A gente vê que toda aquela parte elástica dela já tá virando aquelas pontinhas mais ralas. E olha, gente, olha isso. Olha, a perda de 60 dias, ela usou por 60 dias. E sem nenhum tipo de intercorrência. Olha como essa técnica preserva o couro cabeludo da cliente. Olha como preserva o cabelo natural da cliente. E a gente ali dando aquela verificada linda, porque a trama da Sandra realmente ela é muito perfeita. Olha a qualidade desse cabelo brasileiro. Em outubro de 2023, quando a Sandra esteve aqui pela primeira vez, nós só colocamos essa trama superior e a inferior a gente tinha aproveitado o cabelo dela. E aí ela começou a reclamar que estava embolando. Então a gente resolveu colocar então outro cabelo brasileiro para acompanhar, né, a outra parte do cabelo, para ela ficar só com o cabelo brasileiro, porque nitidamente o cabelo que ela estava antes era um cabelo importado e ele estava todo elástico, igual o cabelo dela estava também com química. O motivo a gente não sabe se aplicaram a química no cabelo, nos dois cabelos, ou se é porque a qualidade do cabelo importado realmente ela é inferior. E eu fico maravilhada com o cuidado, com a qualidade do cabelo. Tudo isso faz uma diferença muito grande para nós profissionais e para cliente, né, que consegue realmente usufruir do serviço, do produto. E a gente já começou tratando o cabelo dela, porque ele vai ser escovado fora da cabeça dela, já que nós vamos colocar seco, porque ela vai passar aí pelo processo da progressiva ácida, tá? Então a gente já trata o cabelo do Nano Slim, que são as duas tramas, e trata também intensivamente o cabelo dela antes do processo, porque a gente precisa de vários protetores aí no cabelo, tá? E aí tem um diferencial. Eu não gosto de aplicar a selagem ácida em cabelo molhado, nem a Conformol também. Então eu gosto realmente de secar o cabelo, eu gosto de delimitar exatamente a raiz, o crescimento e ter o controle ali da limitação da raiz de produto também. Então eu faço um pouquinho diferente dos profissionais, porque eu vejo que quando se aplica no cabelo molhado, você fica descendo o produto. E olha como o cabelo dela tá encorpado, aquela parte fina, a gente tá cortando aos poucos, para que depois o cabelo dela encorpe mais. Olha como a gente manteve o produto ali na raiz, que são 4 dedos de crescimento, tá? E para aplicar o produto ácido, não se pode encostar no couro cabeludo. E esse é o ponto que muitas clientes podem ter alergia. Couro cabeludo descamando, então essa é a questão. Se vocês ouvirem um cachorrinho latindo, gente, é o meu vizinho, o Timão. Ele, de vez em quando, ele fica doido e eu não consigo tirar os latidos dele, porque o meu microfone acaba pegando os latidos dele. Mas faz parte, né? Que eu estou em casa, então isso acontece. E aí a gente aplica o produto levantando a mecha 45 graus e levantando as mechas da parte de cima 90 graus. Tanto para aplicar quanto para pranchar. Por quê? A gente aplica com muito cuidado, longe da raiz, e depois a gente vem com um pente aproximando da raiz. Então a forma de aplicar é que vai trazer essa saudabilidade para o processo e não vai deixar o produto ter contato com o couro cabeludo, porque não pode. Ele é um alisante, tá? Então não se pode aplicar a selagem como tinta. E olha ali como eu tenho controle, né, da região onde eu estou aplicando. O pentinho mais correto é esse, né, que de um lado é pincel, do outro lado é o pentinho, porque você consegue ser mais ágil, mas pode fazer com pincel separado também. E para pranchar a mesma coisa, né, mechas muito finas, a gente escova e prancha. E eu levanto bem também essa mecha, tá vendo que na parte superior aqui eu levanto 90 graus. E a gente chega bem perto da raiz, sem deixar aquela marca da prancha na raiz. Gente, o que acontece aqui? Eu não uso de forma alguma aquela prancha que chega a 480 graus Fahrenheit. Tá? Eu já tive corte térmico por esse motivo. E eu acho que não precisa. Se você aplicou o produto, ele fez a emoliência no cabelo, você fez a prancha corretamente, você não vai precisar de altas temperaturas para alisar esse cabelo. Tá? Então eu não acho adequado, eu acho bem inadequado isso acontecer, tá? Então a gente tem ali, ó, um cabelo saudável, uma prancha feita com dinâmica, com paciência, né? Que a cliente realmente vai poder usufruir ali desse procedimento, do serviço, do Nano Slim de forma, assim, excepcional, porque é um trabalho muito respeitoso com a cliente também. Olha o brilho desse cabelo.
um brilho maravilhoso. E agora a grande estrela, né, gente? A forma como o Nanislim é aplicado. Eu sou, assim, suspeita pra falar. Porque o Nanislim, ele tem um respeito, né, com a flexibilidade do cabelo. Porque todas as técnicas que usam telas inteiriças, elas tendem a pesar muito as laterais. Como o Nanislim equilibra pontos que vão das laterais para o centro, e a barreira elástica também ajuda na absorção desses impactos, a tela ela faz o movimento de vai e volta da cabeça, mas ela também faz esse movimento de um lado para o outro. Então a barreira elástica, a forma como os pontos são distribuídos, faz um equilíbrio perfeito para compensar esse peso das laterais. E aí nós finalizamos ao centro com uma única pecinha de microlink, que eu sempre falo para as clientes, se for fazer uma ressonância magnética, algo do tipo, venha para nós retirarmos, tá? A pecinha, ou você retira em casa e depois volta para colocar, porque não tem nenhum tipo de tração, amarração, nada disso, né? É uma técnica muito saudável. Como vocês viram aí, a forma como ela chegou e a própria retirada. E aí, nós estamos terminando, colocando, né, o Nanislim já no cabelo seco, porque ela fez o procedimento da selagem, então a gente tem essas duas versões. Quando a pessoa só faz a manutenção, a gente coloca no cabelo molhado e escova tudo junto, ou seco, né, e já tá finalizado o cabelo. E hidrata tudo também. Ali a pecinha de microlink para selar o centro. E agora a gente vai abaixar essas tramas. Olha que lindo que fica. E, gente, ela é indolor, tá? Por causa da barreira elástica. A hora que a gente abaixa, assim, o que dá pra sentir é uma pressãozinha que eu uso também, né? Desde 2020. E a gente sente uma leve pressãozinha, mas, assim, não machuca, não incomoda. É muito perfeita, ela fica muito próxima, muito justa na raiz, sem incomodar. É muito invisível, né? É um trabalho, assim, muito bem feito. A integridade da tela, porque a gente não fica atravessando a agulha e todas as vezes, né? E corta e passa agulha, e corta e passa agulha. Então isso faz com que a trama dure muito, muito, muito mais. E a barreira elástica, né, gente? Que eu sempre falo pra vocês. Fantástica. Incrível, incrível, incrível. Olha o brilho desse cabelo, olha como elas estão intactas. O vídeo tá repetido. O cabelo dela sem as tramas de Nanislim, como está encorpado. Somente aquelas pontinhas ali que estão mais ralas, que a gente foi cortando, né, ao longo do tempo. Olha o brilho desse cabelo, gente. Olha, o Nanislim, de fato, ele me impressiona todas as vezes e ele não decepciona nenhuma delas. Isso é a barreira elástica, tá? Ela vai formar uma malha junto do cabelo. Então, todas as vezes que a cliente desembaraçar, que ela prender um rabo de cavalo, que ela escovar, vai fazer esse movimento. E por isso vai absorver esses impactos da escova, dos puxões, e não vai arrancar o bulbo capilar. Porque, na verdade, é como se fosse uma cama elástica. Por isso que o nome é barreira elástica. E o nome barreira elástica também é patenteado. Olha que lindo, gente. Eu sou muito suspeita porque eu acho, assim, esse cabelo é fantástico, né? Agora a tela superior. Olha o balanço. Depois que ela trocou para o cabelo brasileiro, nunca mais teve problema. Olha essa transição, olha a passagem. Porque com o Nanislim a gente não precisa ficar separando. Coloca uma faixa de calma daqui, outra aqui. Ela faz, gente, ela consegue fazer. Bom que eu tô de rabo, né? Ela consegue fazer desenho de ferradura. Ela consegue fazer desenhos ultra redondinhos aqui, bem no topo. Então, essa maleabilidade, essa elasticidade e a própria barreira elástica, a gente consegue fazer o acabamento de topo sem precisar recorrer à queratina, que quebra o cabelo e é muito invasivo. Eu não gosto, eu realmente não sou adepta de ficar fazendo disfarces com queratina. Quando eu preciso chegar a tela mais em cima, a gente trabalha com o Nanislim mesmo e temos aí acabamentos maravilhosos, tá? Com o Nanislim. Olha o brilho, olha a transição de cor, olha a saúde, como não tem as pontinhas quebradas, espetadas. E observem o volume desse cabelo. Já há 3 anos, gente, usando o mesmo cabelo. Isso é custo-benefício. As clientes que usam cabelo importado, elas costumam comprar cabelo todos os anos. Algumas compram de 6 em 6 meses, tem que ficar trocando de cabelo.
O Nano Slim, ele é respeito total ao seu cabelo, à saúde do seu cabelo e ao seu bolso também. E isso me faz ser a maior estandarte do Nano Slim. O Nano Slim, ele é realmente perfeito. E olha aí a franja, né, que compõe a franja dela, um franjão maravilhoso para ela jogar. O brilho desse cabelo, né, gente? Olha aí. E isso é Nano Slim, totalmente personalizado para nossa cliente. Um trabalho fabuloso, indescritível e que me honra muito ser, né, essa mulher que teve a coragem de pensar que poderia melhorar a vida das clientes. Eu tinha tantos problemas, gente. A minha última técnica que eu trabalhava no salão era adesivo. E eu tive tantos problemas que eu pensei em fechar o salão. Mas depois, conhecendo o Nano Slim, né, a minha vida mudou. Hoje o meu salão é muito bem frequentado. Hoje o meu salão é cheio de clientes felizes, alegres. E isso me traz muita honra de ter o Nano Slim aí, ter pensado, ter parado, ter pensado, analisado e me colocado à prova para criar o Nano Slim para nós que amamos o Nano Slim. Já temos uma grande turma aí que é muito adepto ao Nano Slim. Os alunos, as clientes, quem usa sabe o diferencial. Gostou desse vídeo? Deixe então o seu like, compartilhe com aquela sua amiga, com aquele cabeleireiro que precisa conhecer, porque nós temos o curso da técnica completo e reconhecido pelo MEC, e vem morar nessa casa, fazer parte da família Nano Slim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda.